Olá! Hoje eu quero trazer as curiosidades de Israel, aproveitar que eu acabei de chegar. Fiz Israel, Jordânia e Turquia numa única viagem, foram 15 dias, 2 dias na Turquia, 2 dias na Jordânia e o restante em Israel. E eu quero trazer aí algumas curiosidades que, olha, eu vou confessar, são curiosidades mesmo, que eu não fazia nada aqui do que eu vou falar, eu fazia ideia. Então eu quero compartilhar com vocês. E se vocês querem receber notificações dos vídeos que eu ainda vou gravar, vou falar um pouquinho sobre a Jordânia e tô entrando agora numa nova expedição, daqui 2 dias eu tô viajando. Então, se você quer receber as atualizações, a notificação, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e se fizer sentido para você esse vídeo, já curte, porque é uma forma do vídeo chegar para mais pessoas, do YouTube entender que é relevante. Enfim, você já sabe o que tem que fazer. E vamos lá para as curiosidades. Eu separei 4, é um país, gente, não é um país grande, enorme, não é um país grande, mas é um país, então como todo país tem suas peculiaridades, dependendo da região. A região sul, pro lado lá do Egito, é diferente da região norte, que já tá subindo, acho que pro Líbano, pro Irã, alguma coisa do tipo. É diferente dos vizinhos, aqui a gente tá perto, a gente tá no Oriente Médio, mas é diferente aqui dos vizinhos aqui árabes. Então, mesmo dentro do país, um país onde existem árabes e onde existem judeus, na verdade não é certo falar árabe e judeu, são os árabes e os israelenses, porque judeu é religião, né? E a religião dos árabes são muçulmana. Então, se eu tiver que falar os muçulmanos e os judeus, tá ok? Mas então são os israelenses e os árabes, tá bom? Então eles já são vizinhos, só isso, vizinhos, né, de bairro, de país, ali Cisjordânia se considera até um país à parte, enfim. Então tem toda aí uma peculiaridade de país com povos, etnias e costumes e religiões diferentes. E eu vou colocar 4 aqui, tem uma porção de curiosidades lá. Se você quiser saber mais, né, se fizer sentido, se você fala, poxa, só 4, quero saber mais, aproveita e comenta aqui, que aí de repente eu gravo um novo vídeo com outras coisas interessantes que eu encontrei por lá. E tem coisa interessante, viu? Tem coisa muito interessante. Se você tá lá no Insta ou se você ouviu o áudio que eu gravei lá no Telegram, com certeza você já sabe do que eu tô falando, mas esse vídeo eu não vou tratar desse assunto por aqui dessa vez, tá bom? Então, a primeira curiosidade que eu percebi lá em Israel como um todo, foi a quantidade de brasileiros. Gente, eu fiquei impressionada. Eu fui para diferentes lugares. Todos os lugares que eu fui, encontrei brasileiro, menos na viagem para Jordânia, mas de resto, encontrei brasileiro em Jerusalém, encontrei até uma loja de souvenirs, né, de presentes, de um judeu, né, de um israelense, que parece que o filho dele mora em São Paulo e ele tem um amor, assim, enorme pelo Brasil. Então foi muito legal, ele recebeu a gente em português, foi muito bacana ver. Fui num samba logo no segundo dia, postei lá no meu Insta também. Então lá um monte de brasileiro, lá era um mix. Então, como o brasileiro já é muito diferente, né, dependendo do brasileiro do sul, é totalmente diferente do brasileiro do norte, nordeste, sudeste, enfim. Então tinha lá um mix de pessoas que eu nem sei dizer se todas elas eram brasileiras, tá? Mas o samba que tava tocando era brasileiro. Conversei com a Maiara lá, que eu conheci, uma artista que tava lá fazendo o workshop, tava 2 meses já caminhando ali por Israel. Ela namora um israelense, então vieram lá da Bahia, se eu não me engano, para trabalhar, fazer um trabalho específico, assim, de oficinas de música, de canto, de artes, e foi bem bacana, foi uma experiência muito legal. Mas assim, fora ali, eu vi vários lugares e vários brasileiros em todos os lugares, e ouvi de pessoas, não, mas é que fulano, é que sabe, todo mundo falando de algum brasileiro que conhece ali em Israel, e eu achei isso fantástico. Outra coisa que eu achei fantástica, logo no primeiro dia, eu normalmente, quando eu vou para algum país, eu percebo essa pluralidade cultural, racial, sabe? Eu sempre vou com um olhar meio antropológico, nunca é, nossa, que monumento bonito, nossa, que coisa legal. Geralmente eu me sinto atraída pelas pessoas, pelos costumes.
E eu percebi uma etnia, né, dentro das etnias africanas, que também são bem diferentes entre si, né, dentre os 54, 55 países, acho que são 54 países da África, ou 56, enfim, 50 e poucos países da África, tem uma etnia que ela é bem peculiar do oeste da África. Então, não é oeste, é do leste da África. Então, que é ali aquela região da Etiópia, da Somália, da Eritreia. E eu conheci porque quando eu fui para a Suécia, eles são muito parecidos, eles têm um formato de rosto diferente, eles têm um nariz bem afiladinho, eles são bem altos, são magros. E aí eu olhei, eu falei, gente, esse pessoal é da Somália, da Eritreia, ali Etiópia. E aí eu perguntei para minha amiga, e ela falou, sim, muitos deles são etíopes. E eu falei, mas Israel é um país fechado, tá? Não tem como você vai, ele é aberto para turismo, mas não tem como você ir e ficar lá, arrumar um trabalho igual aqui. Se você vem aqui para Dubai, você pode arrumar um trabalho, você pode emitir um visto de trabalho, como países europeus, enfim, desde que você tenha um trabalho e que o teu trabalho emita o teu visto, tá tudo bem. Em Israel não é assim. Em Israel, para você trabalhar lá, você tem que ser israelense ou descendente israelense ou casado com israelense, de alguma forma você tem que estar ligado a um israelense, salvo se você tem um trabalho muito específico que eles estejam procurando e que de repente não tem ninguém lá que se encaixe nesse trabalho, aí é considerado casos especiais, né? Pelo menos essa foi a informação que eu tive. Se você já foi para lá, se você conhece alguém que trabalha lá, enfim, comenta aqui comigo também, porque isso daí amplia, né, as nossas percepções do país. Então, quando eu perguntei para ela, eu falei, mas os etíopes, o que os etíopes estão fazendo aqui? O que eles têm a ver com isso? E ela me falou que Israel reconhece a linhagem da rainha de Sabá, que hoje é a Etiópia. E eu fiquei, uau! E fui dar uma procurada, porque eu nem me lembrava exatamente que a rainha de Sabá tinha tido um filho com Salomão, o rei Salomão, que é filho de Davi, que é o grande ícone lá em Israel. Você vê filho de Davi, você vê tudo relacionado a Davi, você vê nas paredes, nos muros e nas inscrições pela cidade. Então de fato alguém muito importante, né? Um rei muito importante para a nação. E Salomão, como filho, né, tendo lá, acho que mais de 70 filhos que Salomão deve ter tido com as suas 750 mulheres, uma delas, talvez a mais amada, talvez a mulher que ele fala nos cânticos, não tenho certeza, precisaria estudar, eu já não me lembro muito, porque eu sei que era a Sulamita, mas eu não tenho certeza se a gente está falando da mesma pessoa, porque ele não tem nome, né? Quando fala isso ali nos cânticos, ele não menciona o nome, então teria que usar aí materiais históricos, documentos históricos, mas ao que tudo indica, porque o judeu, ele é muito criterioso nesse ponto, então se ele está reconhecendo, é porque de fato era a mulher dele, que teve filhos com ele e através provavelmente de documentos, exames, DNA, não sei te dizer, eles reconhecem os filhos de Menelik, que Menelik foi o primeiro imperador da Etiópia, que era filho da rainha de Sabá, com o rei Salomão. Então, olha que coisa extraordinária saber que eles reconhecem essa linha, né, essa linhagem de Salomão. Então, você vai encontrar lá muitos etíopes da pele retinta, que são judeus descendentes de israelenses, né, de israelitas, né, no caso, e que são reconhecidos e por isso eles têm direito à cidadania, eles têm o direito de trabalhar lá. Eu achei muito bacana esse reconhecimento, né, desse povo. Outra coisa que eu achei muito interessante e decepcionante, frustrante, é que aquelas histórias da Bíblia que a gente lê, que a gente escuta na escola dominical, ou que a gente escutou ao longo aí da nossa vida, de apedrejamento, isso acontece até hoje. Eu vou contar um caos aqui. Eu tava no carro com as minhas amigas de lá, e uma amiga nova, né, uma amiga mais antiga, a Adriana, que a gente já se conhece há muitos anos, e a Fernanda, que tava no carro com a gente, e de repente, papo vai, papo vem, alguém falou de uma história que ela tinha ido para Jerusalém numa sexta-feira e esqueceu a chave de casa lá em Jerusalém, e ela falou, caramba, eu vou ter que voltar lá. E existe um descanso que os judeus observam, que é a partir do pôr do sol
da sexta até o pôr do sol do sábado, que é o Shabá. Então o Shabá é sagrado e não se faz nada nesse dia. Tudo que você precisa fazer, você faz um dia antes, deixa pronto, então não pode ter nenhum tipo de esforço, não pode dirigir, não pode apertar botão de elevador, olha só. E aí, mas se alguém apertar o botão de elevador, você pode entrar no elevador. Então, essa minha amiga teve que voltar para Jerusalém dirigindo, porque ela precisava pegar a chave, senão ela não ia entrar em casa. E alguém fez uma advertência para ela: você tá louca? Você quer ir para Jerusalém dirigindo? Você vai ser apedrejada lá. E aí, opa, apedrejada? Como assim, gente? Eles falam que dependendo do bairro que você vai em Jerusalém, se você estiver num bairro muito ortodoxo, onde a maioria seja, né, fundamentalista ali da religião, eles vão apedrejar as pessoas que estão fazendo alguma coisa no sábado, seja qualquer tipo de esforço, não pode trabalhar, não pode fazer nada. Os ônibus não funcionam no sábado, e aí são questões religiosas, tá? Que eu não vou entrar aqui na questão das práticas religiosas, mas na questão de apedrejar pessoas porque não estão cumprindo ali um dogma que de repente faz sentido para a pessoa que está apedrejando, mas não faz sentido nenhum para outra que está sendo apedrejada. Poxa, esqueci minha chave, tô indo buscar minha chave, vou ser apedrejado por isso? Então isso me deixou um pouco frustrado, porque realmente as pessoas ficam em segundo lugar quando se trata de fundamentalistas e ortodoxos, enfim. Então isso foi uma curiosidade, assim, que eu fiquei, ainda acontece isso, porque parece que é uma coisa bíblica, né? Parece que acontecia só lá atrás, e não. E a última coisa aqui do pacote de 4 curiosidades é que, gente, a cidade, uma boa parte de Tel Aviv, pelo menos, cheira a Amsterdã, se é que você me entende. Você vê pessoas fumando e por todos os lados. E aqui não é uma crítica, aqui é só uma observação que eu achei curioso, porque de um lado tem os apedrejadores, do outro lado tem a maconha liberada. Então a gente fica, peraí, é moderno, é ortodoxo, é fundamentalista, é conservador, como que é isso? Então tem uma lei lá em Israel de que desde que você receba como se chama, prescrição médica, você pode fumar a sua maconha livremente e comprar acessórios, que eu também deixei lá nos meus stories no Insta e no Telegram eu também contei sobre essa história. Você vai numa lojinha de souvenirs, você compra um lugarzinho para guardar o seu cigarro, porque de repente você não fumou inteiro, você deixa ele ali, coisinhas para moer, enfim, tem várias coisas para você, inclusive presentear as pessoas que você conhece e que gostam dessa erva recreativa. Eles não usam como erva recreativa, né? Eles usam como medicinal, né? As intenções da utilização da maconha é medicinal, então, mas é através do cigarro, então você fuma mesmo. E você recebe a sua prescrição médica e recebe também gratuitamente, pago pelo governo, a sua, como que eu poderia chamar? A sua quantidade ideal para consumo mensal. Então, não precisa nem se preocupar em comprar a sua maconha, é só você ir lá e retirar a sua erva, que você pode usar depois que já está prescrito. Você pode usar de forma recreativa, você pode usar de forma analgésica, enfim. Eu acho que nem todo mundo está pronto para essa conversa, mas olha lá que visão, né, que Israel apresenta pra gente aí com essa dualidade, né? Uma cidade que apedreja pessoas de um lado e que tem a utilização da maconha como analgésico e tratamentos, né, para dor, enfim. Não vou saber me aprofundar muito, né, em todas as questões terapêuticas da maconha. Eu não sou contra, mas como eu falei, né, tem aí, não sou contra, também não sou usuária, mas como eu falei, né, nem todo mundo tá pronto para essa conversa. Quero saber o que você achou dessas 4 curiosidades. Aproveita e me fala se você quer saber um pouco mais lá sobre Israel, que eu trago mais um vídeo aqui para vocês. Lembra de curtir o vídeo.